Bom dia, amados irmãos, tudo certo, tudo tranquilo, na graça e na paz do Senhor Jesus? Então tá bom. Nesse tempo nós vivemos em turbulência, cada dia uma notícia que aflige o nosso coração e é muito difícil viver o dia a dia assim. Tem hora que parece que nunca vai terminar. E parece que Deus não está ouvindo a gente. Mas isso não é verdade. Vamos ver uma passagem em Marcos 4, a partir do verso 35. Ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos o seguissem. Logo uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebatavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram clamando: Mestre, vamos morrer! O Senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, aquiete-se. De repente, o vento parou e houve uma grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: Por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: Quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Eles eram homens experimentados no mar. Não eram qualquer marinheiro de primeira viagem. Eram homens que estavam acostumados a pescar. Passavam a noite pescando. Já enfrentaram muita tempestade. E por que eles estavam assim? Provavelmente porque era muito forte. Segundo o comentário, a palavra usada é megalê. Megalê é mega mesmo, como nós estamos acostumados. Então, era uma mega ventania. Pensa num vento forte, extremamente forte, e as ondas do mar se erguiam e caíam no barco. O barco ia afundar. E eles remavam contra aquelas ondas, tentaram fazer tudo o que podiam e nada resolveu. O que eles fizeram? Jesus estava no barco com eles. Fisicamente, Jesus estava dormindo no barco. Estava cansado depois de um dia inteiro trabalhando com a multidão, pregando, curando, e então estava desgastado, estava cansado e dormia, porque Jesus, embora fosse Deus, ele se limitou a ser homem. Como homem, ele estava esgotado, estava lá dormindo, tranquilo, e a tempestade corria solta. E os discípulos morrendo de medo. E perguntaram para Jesus, acordaram a Jesus e perguntaram: O Senhor não se importa? Vamos morrer. Não está percebendo? Como continua dormindo no barco? Às vezes nós temos a sensação de que Deus não se importa, que não está vendo o nosso sofrimento. Jesus estava dormindo porque ele tinha controle de tudo. A fé dele era boa. A fé dos discípulos estava enfraquecida. Eles estavam olhando o mar, o vento, e não olhando para Jesus, que estava no barco junto com eles. Embora estivesse dormindo, estava o Filho de Deus dormindo com eles. Eles ainda estavam conhecendo essa história de Filho de Deus, né? Era muito difícil. Sabia que era um grande Messias,
e elaborando na cabeça a história de que Jesus era Filho de Deus. Eles só entenderam plenamente com a descida do Espírito Santo. Tudo aquilo que Jesus falou agora faz sentido. Então, naquela época, eles ainda tinham uma fé tímida. Tanto que Jesus, homens de pequena fé, tímidos, e tem algumas versões, parece que chama de covardes. E nós nos acovardamos diante das grandes tribulações. É o que estamos passando agora. Não é fácil para ninguém tudo isso que estamos passando. E cada dia uma notícia diferente. Alguém que ficou doente, alguém que faleceu. E é tudo muito triste. Esse luto que a gente não pode elaborar direito fazendo um funeral digno à pessoa amada, temendo se alguém fica doente em casa, se vai para o hospital, se pega Covid, se tem vaga. Tudo isso é muito tenso em nossa vida. Tem os lockdown, que daí você não sabe se você vai continuar tendo emprego, tendo como vender seus produtos, e se tem gente para comprar, porque se a pessoa não trabalha, não tem dinheiro, gera uma instabilidade muito grande. E é uma grande tempestade. Com toda certeza, ninguém, nenhum de nós, por mais idade que tenha, nunca passou por uma tempestade dessa. E essa tempestade é longa, já tem mais de 1 ano. Será que Deus não se importa? Por que Ele permite? Difícil dizer, mas de uma coisa eu tenho certeza: Ele continua soberano, Ele continua Deus absoluto, que ama você, que ama a mim. Ele é o Todo-Poderoso. Ele tem controle, é o único que tem controle da pandemia. Quando Ele disser basta, bastou. Por que Ele permite? Uma coisa eu tenho certeza, na minha vida pelo menos. Ele permite porque eu tenho mais coisas a aprender com tudo isso. Eu ainda não aprendi o suficiente. Não conheci melhor o meu Deus. Nas tempestades é uma grande oportunidade da gente conhecer quem é o nosso Deus Todo-Poderoso. Na tempestade, nós temos uma grande oportunidade de recorrer a Jesus. Embora Jesus tenha repreendido e dito: homens de pequena fé, ainda não creem, era uma oportunidade dos discípulos recorrerem a Jesus, conhecer melhor o poder de Jesus. E eles ficaram maravilhados quando Jesus pronunciou a ordem para o vento, quando Ele disse para o mar: aquiete, acalme, e eles obedeceram. Ninguém tem controle da natureza. Ninguém pode fazer o vento ventar e nem parar de ventar. O mar se acalmar quando ele está agitado. Não existe poder algum, não existe tecnologia alguma para fazer isso acontecer. Mas quando Jesus pronunciou a palavra, eles obedeceram. O vento parou, o mar se aquietou e virou uma calmaria. Não foi amainando, acabou, parou, chega. E é isso que acontece quando Deus determina em nossa vida, quando Ele dá ordem. Os discípulos precisavam passar por aquilo para conhecer melhor o poder de Jesus. Quem é Jesus? Que Ele é socorro bem presente nas tribulações. E também para eles e para nós sabermos também que apesar de Jesus estar no barco junto com a gente, não estamos isentos de tribulação. Pelo contrário, Ele quem disse: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Isso Ele quis dizer: vocês vão passar por muitas tempestades,
Mas não se desespere, porque eu venci e vocês vão vencer também. Então, nós precisamos nessa hora confiar em Deus. Nesse tempo de pandemia, você tem lido mais a Bíblia? Você tem orado mais? Buscado mais a Deus? Tem aproveitado esse tempo? Ou aproveita o tempo para reclamar? Para dizer que nunca vai acabar essa pandemia? Para assistir filmes e fazer nada? Ou fazer outras coisas? Quanto tempo você gasta orando e buscando a face do Senhor, conhecendo melhor quem é esse Deus a quem você serve? Na hora da tempestade, na hora do desespero, os discípulos acordaram Jesus e falaram aquilo que estava no coração deles. Nós vamos morrer e o Senhor não se importa? Você pode dizer isso para Deus também. Deus, nós estamos morrendo, o Senhor não se importa? Talvez você receba uma palavra. Homem, mulher de pequena fé, ainda não crê? Mas é uma palavra de Jesus, que gerou no coração dos discípulos um grande temor. E eles diziam, quem é esse que é Senhor do vento e da tempestade? Quem é esse que manda na natureza? Quem é esse que nós convivemos até agora e não conhecíamos de verdade? Eles viram o poder de Jesus mais uma vez. E cada tempestade é uma ótima oportunidade de você ver o poder de Deus, aprofundar em intimidade. Como é gostoso quando você dobra o joelho e ora e clama. E Deus responde. Nem sempre Ele vai dizer sim. Às vezes Ele diz não. Uma senhora estava compartilhando esses dias e ela disse, ela e o marido sofreram um acidente de carro muito feio e o carro capotou e caiu na estrada, era um declive, e quando ela olhou para o marido dela, ele estava com a cabeça reclinada, ouvido saindo sangue. E ela percebeu que o marido estava morrendo naquele momento. E ficou muito, muito angustiada, que ela não podia fazer nada. Ela estava machucada, estava assustada. E o que ela poderia fazer? E o marido dela, lá, com a cabeça pendida. Naquele momento ela clamou a Deus. E quando ela clamou a Deus, veio uma paz que tomou conta do coração dela. Ela sabia que o marido dela estava indo para casa, para o lar celestial, estava indo para junto do Pai. E isso aquietou o coração dela. Deu paz naquele momento de grande aflição. Foi difícil o luto, voltar à rotina, cuidar da família e fazer todas as coisas que deveriam ser feitas. Foi uma luta, já faz anos. Ela ainda sente falta, sente saudade do marido, isso ficou, mas o conforto de saber que o marido está com Jesus, que na hora que ela mais precisava, na tempestade mais escura da vida dela, Deus socorreu, ouviu a oração dela naquele momento e veio em favor dela. Isso deu forças para ela atravessar e aguentar todo o período de luto e até hoje batalhar. Não é fácil. Tenho acompanhado a vida dela, não é fácil. Mas as forças dela vêm do Senhor. Nessa tempestade, talvez você perca um ente querido, talvez você perca um amigo querido, ou esteja enfermo. Sua força vem do Senhor. Ore, abençoe os médicos, a equipe médica que cuida de você.
mas confie no Senhor. E assim a tempestade se torna bênção em sua vida, porque você vai conhecer melhor o teu Salvador, aquele que não negou de dar a vida por você. Por amor a você, por amor a mim, ele foi para a cruz e nos dá vida eterna. Nós um dia vamos para a casa do Pai e lá reinaremos com ele. Deus abençoe vocês. Tenham um bom domingo. Se cuide. Álcool em gel, todas as medidas de biossegurança, por favor, tomem, cuidem da sua família e busquem ao Senhor. Deus os abençoe e bom domingo.